Primeira Epístola de Timóteo, um dos textos mais propícios para este momento. E todas as vezes que nós escutarmos ministrações desse texto, precisamos ainda mais ouvi-los todos os momentos da nossa vida, nós que somos chamados para a obra do Senhor. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo número 3, e versículo de número 1, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Continue com esse texto aberto, pode sentar. Toda a igreja, continue com esse texto aberto. Meus irmãos, Timóteo, ele cresceu, filho na fé do apóstolo Paulo, na sua missão evangelizadora. Timóteo, ele também teve a oportunidade de ser instruído na fé, na doutrina, por sua mãe, por sua avó. Então, Timóteo era um crente bastante instruído. Mas o apóstolo Paulo monitorava o desenvolvimento pastoral de Timóteo. E Timóteo agora, ele estava assumindo o pastorado de algumas igrejas, e ele tinha começado essa chamada, esse ministério ainda muito novo, e Paulo, ele tinha a responsabilidade de sempre orientar os obreiros, principalmente os obreiros que estavam iniciando e que estavam assumindo uma grande responsabilidade. E naquela época estava surgindo um grande número de falsos profetas. À medida que o cristianismo crescia, também agora começaram a adentrar, olhando a seara do evangelho como uma oportunidade para a satisfação pessoal. Crescia conjuntamente o número de falsos profetas, de falsos obreiros, de pessoas que olhavam a seara como uma oportunidade de extrair no reino de Deus vantagens pessoais,
vantagens individuais. E aí então Paulo, ele traz a Timóteo à luz de como deve ser de fato um obreiro, para que não houvesse confusão e para que pessoas falsas cristãs ou falsos mestres viessem exercer ministério dentro da igreja. E aí então Paulo, ele começa, irmãos, a instruir Timóteo de como deveriam ser os ministros da casa de Deus. E essa mesma instrução dada a Timóteo, porque a carta foi a Timóteo, era para que Timóteo soubesse como nortear e acompanhar e separar esses obreiros para a obra do Senhor. E uma das principais finalidades era fechar as portas para os falsos profetas, fechar as portas para os falsos mestres, fechar as portas para os falsos obreiros. E aí então, irmãos, Timóteo, ele recebe essa instrução do apóstolo Paulo. Ele entendia que o clero da igreja não poderia estar no mesmo nível da membresia, não na questão da superioridade, do orgulho, da soberba, mas na questão do exemplo. Os obreiros precisavam ter uma escada a mais do que a membresia, porque alguém precisava olhar para alguém. E alguém precisava olhar de baixo para cima, ou seja, no aspecto do exemplo, e não na superioridade do orgulho e da soberba. Então Paulo diz assim, olha, os obreiros têm que ter um nível diferenciado. Os obreiros não podem ter um comportamento igual à membresia. Obreiro, presbítero, bispo, diáconos, eles não podem ter um comportamento igual aos membros da igreja. Porque se eles são separados, logo eles têm que entender que são exemplo. E se não querem ser exemplo, não abrace a chamada, não abrace o ministério, não é negócio para eles. Se eles aceitarem a chamada, eles têm um preço a pagar. E o preço principal é ser exemplo. Se não quer ser exemplo, cai fora, não dá para ser obreiro. Então Paulo, ele chama Timóteo a esta consciência. Quem diz amém, meus irmãos? E isso era exatamente para que eles tivessem como diferenciar o caráter, o comportamento de um verdadeiro obreiro e de um falso obreiro, de um verdadeiro mestre e de um falso mestre, de um verdadeiro bispo e de um falso bispo. A gente separa obreiros para o ministério, mas a gente não sabe, não é? A gente observa, avalia, a gente instrui, mas é bem possível que lobos, eles até caminhem nas escadarias ministeriais. É bem possível que lobos se projetem e cheguem até pastores, sem serem de fato verdadeiros, mas o ensino, a manifestação da palavra que corta, que sara, ela nunca pode deixar de ser exposta da forma como ela é. Porque a palavra, ela sara, ela corrige, ela corta, e ela está aqui entre nós nesta noite. Quem pode dar um glória a Deus bem forte, irmãos? A palavra do Senhor, ela nos mostra essas questões importantes. Irmão, ser obreiro é preciso dignidade para exercer o ministério. O ministério não se exerce de qualquer maneira. Se você está pensando que isso é mais uma promoção, não é promoção. É preciso consciência de que eu estou recebendo algo muito precioso. E esse algo que eu estou recebendo com preciosidade, eu tenho que exercer com dignidade. Eu tenho que me esforçar para fazer o melhor, para dar o meu melhor, para fazer o melhor, porque eu não estou. Se nós, quando trabalhamos para homens, nós procuramos dar aos homens, ainda que recebamos remuneração, sabemos dar as coisas melhores, para Deus tem que ser melhor, porque Ele é o dono da obra. Para Deus não pode ser sobra, para Deus não pode ser resto, para Deus não pode ser o resto que sobrou, para Deus é o melhor, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. O que tem de obreiro oferecendo o resto dos seus talentos para Deus? O que tem de obreiro que, em vez de serem solucionadores de problemas, são problemas para o pastor?
O que tem de obreiros que não compreendem que isso é uma chamada. Nós entendemos que o líder, ele tem que oportunizar as pessoas ao ministério. Ele não pode travar, não pode botar o pé na chamada de ninguém. Ele não pode fechar as portas, porque a seara é grande, precisa de obreiro, mas precisa de obreiro consciente, que entendam a responsabilidade do que estão recebendo aqui nessa noite. Porque se você não entender essa responsabilidade, você vai ser mais um doente para a gente cuidar. E se é problemático cuidar de um crente doente, 2 vezes problemático cuidar de um obreiro doente. Aí é que o problema ainda é em uma situação mais gravosa. O obreiro precisa estar apto para exercer a sua função. E aí então, o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo dizendo a seguinte frase: esta é uma palavra fiel. Em outra versão diz: esta é uma palavra verdadeira. Aí ele afirma: se alguém deseja, ele diz assim, não há problema em desejar. Um membro aceitou Jesus, é para dar o melhor mesmo, é para desejar as coisas. É para desejar a ser pastor, é para desejar ser obreiro, é para desejar ser uma líder de união feminina, é para desejar ser uma líder de ciclo de oração, é para desejar ser um diácono da igreja. Não tem nada errado nisso. Porque um crente que nasce na fé, alguém que nasce na fé e não tem desejo pelas coisas de Deus, também alguma coisa está errada. Eu só quero ser crente de banco, eu não quero que ninguém me chame para nada. Eu quero ir na igreja uma vez por mês, eu quero ser crente marajá. Na obra de Deus não há lugar para crente marajá. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. A obra é árdua e o Senhor adestra as nossas mãos para a peleja e para a obra. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Então, Paulo diz, em outras palavras, contextualizando o texto, que não há nada em ter o desejo pelas coisas ministeriais. Paulo diz assim: nesse aspecto, excelente obra deseja. Quanto mais jovens desejando ser pastor, é sinal de termômetro de que a igreja está sarada e a sua geração, a sua nova geração está sarada. Quando você vê jovem desejando ser fulano das redes sociais, quando você vê jovens desejando os influenciadores digitais serem igual a ele, alguma coisa está errada nos princípios dos ensinamentos da igreja. Os nossos jovens precisam desejar as coisas ministeriais. Jovens precisam desejar serem diáconos, serem evangelistas, serem presbíteros e serem pastores. As nossas jovens precisam desejar e também cuidar das coisas de Deus. Nesse aspecto está tudo certo. Então Paulo diz assim: quem deseja excelente obra, deseja. Quem diz amém, meus irmãos? Mas o problema, irmãos, está exatamente que muitos desejam até serem consagrados. Aí é onde está o problema. Quando são consagrados, parece que esquece todas as instruções que receberam. Quando são consagrados, parece que esqueceram o princípio da submissão. Quando são consagrados, parece que tiram férias. Quando são consagrados, parece que desaprenderam o princípio da submissão às autoridades. Ou seja, o desejo dele é só até ser consagrado. Depois que são consagrados, aí esquece para que foram separados. Mas eu quero dizer para você que o desejo pelo ministério não pode ser por vaidade. Eu quero ser diácono da igreja porque diácono, vai ser olhado diferente, vai ser visto diferente. Eu quero ser evangelista da igreja porque alguém vai olhar para mim e vai dizer assim: o evangelista da igreja, isso enche o meu ego. Eu quero o episcopado porque
Eu quero glórias humanas, eu quero títulos, eu quero cartões que diga que eu tenho credencial. Meu amado, você está enganado e está no lugar errado. Deus não está chamando ninguém para ego pessoal, para glória pessoal, para dar título. Deus está chamando para você ser vaso de barro, para Ele usar na sua glória. Cai fora. Se você está pensando que vai ser consagrado atrás de glória, está no lugar errado. Se levante da banca e vai embora para casa. Porque aqui não há lugar para a estrela brilhar. Você foi chamado para ser servo e para que a glória seja do Senhor dos Senhores. Se pensa em ser consagrado para satisfazer o seu ego, se levante da banca e vá para casa. Se pensa em ser consagrado para a glória humana, você está no lugar errado. Se está pensando em ser consagrado para enfeitar púlpito, que não tem coragem de evangelizar, que não tem coragem de visitar, que não tem coragem de participar dos programas da igreja, pelo contrário, fica só criticando, está no lugar errado. Se levante da banca. Mas se está pronto para servir, o Senhor vai te capacitar, porque Ele estará aqui. Desejar para quê? Para vaidade? Para glória humana? Apenas títulos? Quem faz a chamada não é o título, é o compromisso, é o caráter. Quem faz a igreja respeitar não é a sua consagração, não. Você vai ser consagrado hoje, mas se você não conquistar a credibilidade da igreja, a igreja amanhã vai lhe olhar do mesmo jeito. Mas se a igreja olhar diferente, se a igreja olhar que você é uma mulher de oração, se a igreja olhar e ver que você é um homem de oração, é um homem que se envolve na obra, que ora, que busca, que trabalha, a igreja vai respeitar. Às vezes, irmãos, às vezes, tem pessoas que até ignoram quando não são tratados pelo seu cargo, e é até importante que sejam tratados pelos cargos, porque isso é um princípio de respeito. Mas, às vezes, as pessoas, elas são honradas pelo seu testemunho, e não são honradas pelo seu cargo. Porque cargo não leva ninguém a esse aspecto de reconhecimento. O Senhor está falando aqui conosco nesta noite, irmão. Quem pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? Quem almeja o pacote completo. Quem almeja o cargo e as funções. Quem almeja o cargo e as qualidades. Quem almeja, meu irmão, almeja o cargo e as funções. Eu quero ser diácono, mas eu não quero ajudar numa lavagem da igreja. Eu não quero visitar um enfermo. Eu não quero fazer uma visita de evangelismo. Eu não quero ficar ali para recepcionar as pessoas que estão chegando. Eu não quero dar assistência aqui na área lateral do templo. Eu não quero olhar quem está ali estragando copo, como é que está procedendo. Eu quero só parte, eu não quero pacote. O Senhor diz que aquele que é chamado antes de qualquer coisa, ele tem compromisso com a obra. Deus não chamou ninguém para estar brincando na obra. Deus chamou, por isso que nesta noite da tua consagração, diga: Deus, me enche da tua graça. Eu quero ser diferente. Quem pode dar um brado de glória bem forte para o Senhor? Quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Diga amém, meus irmãos. Repita comigo: quem deseja, mais forte, quem deseja o episcopado, excelente obra almeja, mas almeja o pacote completo. Quem pode dizer amém, meus irmãos?
almeje o pacote completo, não fuja das suas responsabilidades, porque não é brincadeira quando a gente faz reunião de diácono aqui, meu irmão. O povo trata a liderança como nada. A gente às vezes fica pensando que está enxugando gelo. Parece que o povo não sabe o que é responsabilidade ministerial. O trabalho na igreja é voluntário, a igreja não tem salário para diácono, não tem salário para todo mundo que está de tempo integral. Mas tem uma coisa, quando a gente assume compromisso, a gente assume compromisso com aquele que é dono de toda a obra. E o próprio Jesus disse que se a gente faz a obra esperando recompensa daqui, para que a gente quer recompensa mais lá? A nossa recompensa não é aqui não, a nossa recompensa é lá. Nós chegaremos diante do Senhor. Alabaia Shuriandarabana. Nós chegaremos diante do Senhor. E como vamos chegar diante do Senhor com as nossas mãos cheias ou com as nossas mãos vazias? O povo pensa que é brincadeira a obra de Deus, porque o trabalho é voluntário. Mas lembre-se de uma coisa: o trabalho voluntário, quando se tem um compromisso com alguém que é soberano, a cobrança, a responsabilidade será muito grande. Eu tenho que lhe dizer isso, que você precisa ter consciência, porque hoje as pessoas estão olhando no ministério uma forma de egocentrismo, de glória humana. Você está enganado. Se você pensa dessa forma, melhor que não tivesse aceitado a indicação. Se não é para fazer diferença, e se não é para fazer a obra de Deus com responsabilidade. Às vezes os obreiros nos dão mais trabalho do que a membresia. Às vezes a gente quebra mais a cabeça com o obreiro do que a membresia. É porque o pastor não ensina, a gente instrui. Mas o povo está brincando, irmãos. E o apóstolo Paulo diz assim: desejo com o pacote completo. A obra é excelente. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? As mudanças que ocorrem após a consagração são assustadoras. O povo ainda, quando a gente chama a responsabilidade, tem uns ainda desaforados, que na cara da gente ainda diz assim: para que indicou? Para que consagrou? Ainda é desaforado, rapaz. É uma ovelhinha quando recebe a indicação. Na hora da consagração promete os céus e a terra. Aí depois da consagração coloca as unhas de fora. Deixa de ovelha, deixa de ser ovelha para ser bode. Mas os olhos de Deus te vê. E Ele está aqui. Alabacamanaia, Shuriandaná. Eu já leio, olha, a gente que cuida de igreja, a gente tem que aprender, irmãos. Deus trata a paciência da gente, viu? Porque a gente engole sapo todo dia. Agora é sapo pequeno, é sapo grande, é sapo médio, é sapo. E a gente tem que engolir. Porque não é fácil, viu, irmãos? Mas tem uma coisa, viu? O dono da obra não é pastor Edilson não, viu? E quem está lhe chamando não é pastor Edilson não. Quem está lhe chamando tem os olhos como chama de fogo. E é Senhor da glória. Alabre a camanaia. Ei, cachurianarabanamanaha. Então não brinque. Não brinque com a obra. Ame a obra de verdade. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Quem pode adorar e exaltar? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Interessante que depois que Paulo, ele diz a Timóteo que os que desejam a obra está desejando algo excelente. Aí Paulo agora diz as qualidades, ou poderia ser as características, ou poderia ser
as qualidades, as características, as marcas. Paulo diz assim: olha, quem deseja tem que ser assim, não é se quiser ser não, tem que ser. É o dever ser, deve ser assim. Não é se quiser ser, tem que ter como alvo ser assim. É um direito posto, um direito definido, um direito positivado, tem que ser assim. Aí Paulo diz assim: quem deseja o episcopado deve ser assim. Aí ele diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Diga irrepreensível. A palavra irrepreensível, irmão, significa conduta manifestada e aprovada. Conduta manifestada e aprovada. Rapaz, eu observei fulano tem uma boa conduta, tem um bom testemunho. Isso é conduta que se manifesta e que se aprova. Irrepreensível, irmãos, também significa que nós temos como obreiro, termos como alvo em tudo, procurar fazer o que é certo. Você pode até errar, mas não errou por pretensão, por escárnio, por zombaria, por brincadeira. Às vezes errou por uma falta de perícia, uma imperícia. Às vezes errou por uma imprudência. Às vezes a pessoa erra, não é porque é má, não é porque existe uma má fé. Ele errou porque foi imprudente, ou ele errou porque não teve uma perícia correta. Mas aquele que vive brincando, irmão, aquele que vive fazendo tudo errado, porque já banalizou a igreja, banalizou a fé, banalizou o evangelho. Paulo diz assim: esses não servem para ser obreiro. O obreiro tem que ter como alvo procurar em tudo ser irrepreensível. Não é verdade, irmãos? Sim ou não, irmãos? Imagina um obreiro fofoqueiro, que quando termina os cultos, ele fica na porta da saída do templo, falando do evangelista, falando do pastor, falando do pregador, falando do culto. Aí passa duas irmãs, aquelas irmãs de oração prudente, aquelas mulheres sábias, dizem assim: está aí, que obreiro mais sem vergonha. Termina o culto, em vez dele estar saudando para que os irmãos voltem, ele já está falando da vida de fulano e ciclana. Esse obreiro tornou-se um obreiro repreensível. Ele está sendo repreendido por quem? Pelas irmãs. Está sendo repreensível pelos os membros da igreja. Não é verdade, irmãos? Obreiro linguarudo que não controla a boca dele, irmãos, que brinca exageradamente. Brincar é até saudável para a saúde. A psicologia diz que você tem que rir, tem que dar gargalhada, né? Isso faz parte para a saúde. Mas a brincadeira demasiada, ela torna o obreiro repreensível. E ele tem que saber a hora para brincar, a hora para falar sério, a hora para chamar, a hora para corrigir, porque o alvo dele é ser irrepreensível. Deus está te chamando para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Quem está entendendo, diga amém, meus irmãos. Diga amém, meus irmãos. E são tantos os fatores que levam o obreiro a tornar-se corrigível publicamente, porque ele não coloca como meta: como é que eu posso fazer melhor? De que maneira eu posso fazer melhor? Como eu posso me tornar um obreiro irrepreensível? Eu não estou dizendo que esse obreiro vai virar um extraterrestre ou vai virar um anjo na terra. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que ele é humano, ele é social. Eu estou falando que ele convive na terra. Eu estou falando que ele tem as necessidades humanas, mas eu estou falando que ele tem como ter como alvo, em todo o seu procedimento, ser irrepreensível. Quem está entendendo diz amém, meus irmãos.
Quem está entendendo diz amém, meus irmãos. Obreiros rebeldes, insubmissos. Quem não sabe viver debaixo de autoridade não sabe, não poderá e nem saberá liderar. Quando você vê um obreiro aprontando com um pastor, ele vai sentir na pele a mesma coisa que ele está fazendo. Bota ele para dirigir uma congregação. Aí depois diz, mas pastor, agora eu sei o que é que o senhor passa na pele. Porque às vezes a mesma coisa que ele faz com o pastor, a ovelha vai fazer com ele, para ele sentir na pele, que deveria ser um exemplo. Quem está entendendo, dá um amém bem forte aí, irmãos. Não brinca não, rapaz. É preciso procurar ser irrepreensível. Diga, irrepreensível. Depois o apóstolo diz que este obreiro precisa ser marido de uma só mulher. Diga marido. Mais forte, diga marido de uma só mulher. Na cultura judaica da época, a lei civil admitia a bigamia. Poderia se casar civilmente lá no Oriente Médio com mais de uma, duas mulheres. Tinha cultura que até se casava legalmente com 5 mulheres. Paulo, ele não impôs essa condição aos membros para não taxar-se de ilegal ou de estar trabalhando, confrontando as leis e os estados. Mas Paulo diz assim, olha, para ensinar, não vai poder seguir o que diz o Código Civil daqui. Para ensinar, vai seguir o que diz a Bíblia. Quem diz amém, meus irmãos? Se tiver alguém aí casado com mais de uma mulher, o Senhor vai fazer a obra e um dia voluntariamente ele vai acabar com esse negócio. Mas tem uma coisa, para subir no altar, para ensinar, não pode casado com mais de uma mulher. Porque a Bíblia diz que só casa com uma mulher. Aí Paulo diz assim, olha, para ensinar, tem que observar os preceitos da palavra. E aí Paulo proíbe a prática da bigamia. Ele coloca, na realidade, irmãos, a importância do obreiro ter uma família, uma relação conjugal padrão. Eu não estou dizendo assim perfeita, mas eu estou dizendo uma relação equilibrada. O obreiro tem que ter uma vida equilibrada na sua casa, porque senão ele vem para a igreja e a mulher fica dizendo, botou uma máscara, na igreja transformou-se num anjo, e quando chega em casa se transforma no capeta. Isso é horrível. Senão ele passa a ter uma total descredibilidade. Quando nós falamos, irmãos, que o obreiro tem que ser marido de uma só mulher, está dizendo que o coração deste obreiro, ele tem que estar voltado para sua esposa e não pode estar com o coração meio dividido aí. Às vezes na sociabilidade é possível que alguns liderados eles gerem algumas fantasias na mente em relação a alguns obreiros. Isso é natural, porque quem muito aparece, muito poderá ser desejado, mas o obreiro tem que saber o seu lugar. Os irmãos estão entendendo? O obreiro tem que estar no seu lugar, não pode estar de conversinha com fulana, e o cabra é um obreiro, aí daqui a pouco está comendo uma pizza com fulana, tem que a mulher está lá no meio. Aí daqui a pouco termina o culto, fica 1 hora, 2 horas na frente do templo conversando com fulana. Tenha vergonha, bota a esposa de lado. Quem pode dar um glória a Deus bem forte, meus irmãos? Eu não estou dizendo que você vai ser um cara de cara grossa, antissocial, não estou falando nada disso. Eu estou falando de intimidade. Porque a safadeza começa no Zap, no Facebook, no Instagram. O Zap, o Facebook, no Instagram, tudo isso é muito bom para divulgar as atividades da igreja, para mandar mensagem, mas não é para usar para safadeza. Deus vê Zap de obreiro, Deus contempla Instagram de obreiro,
E Deus vê lá o face do obreiro. Alabracamaná. Tem espada de Deus aqui nesta noite. Quem pode adorar o Rei dos Reis? Os escândalos sexuais é uma das coisas que tem tirado a credibilidade da igreja diante da sociedade. Pastores que deixam mulher para casarem com outra. Encontra uma secretária, daqui a pouco troca a mulher, daqui a pouco está casada com a secretária. Depois a secretária engorda, aí já está gorda, aí tem que agora, já deixa a segunda e já vai atrás da terceira. E cada um que vai engordando, ele vai trocando. É sem vergonho. A palavra do Senhor diz assim: se contenha, cuide da sua fonte. Se quiser ela mais bonita do que está, então invista. Tem dinheiro, invista. Mas cuidado, porque os olhos de Deus veem. Amém, meus irmãos? Essa amizadezinha, essa coisinha safada, essa conversinha, brincar, se abraçar de forma cristã, certo? Mas a intimidade, a coisa começa a dar um sinal vermelho quando o caba vem para a igreja 3 vezes na semana, que ele vê fulano, está satisfeito, está satisfeito. Quando não vê, passa 3 vezes, fica preocupado, porque tem um sentimento que não é só cristão, já é uma coisa diferente que está ali. Já tem uma coisa diferente. E essa vigilância no seu coração, para você não perder a santidade nessa área, é uma responsabilidade sua. Você é obreiro. O obreiro tem que pensar 100 vezes antes de pecar. Porque quando ele peca, quando ele adultera, quando ele se prostitui, além dele atingir a família dele, ele acaba com o ministério dele, e ele ainda deixa doente as pessoas que o admiravam, que aprendia com ele. Então cuidado na vida. Ministério é como um copo, se quebrar, pode até pegar os pedaços e remendar, mas todo mundo vê os remendos. Todo mundo vê. Eu conheço obreiros, irmãos, e conheço inclusive obreiros por aqui perto, que era uma bênção antes de pecarem, revolucionaram essa denominação. Depois que chegaram a certo lugar, a primeira coisa que fez foi trocar de mulher. Nunca mais foi o mesmo. Arranha para cá, arranha para lá, arranha para aqui, arranha para lá, mas não é. Por quê? Porque o copo rachou e remendou, mas fica os remendos. Então faça tudo, mas não deixe este copo se rachar. Quem diz amém, meus irmãos? Não podemos naturalizar o divórcio. Ele é algo repugnante. O adultério é algo repugnante pela palavra de Deus. O adultério hoje está quase que naturalizado no meio. O pessoal não tem mais repúdio, não tem mais repulsa. Quando diz assim, fulano adulterou, que hoje a gente nem pode mais falar isso na igreja, às vezes disciplina de forma reservada, porque tudo hoje, o Simão sabe das previsões civis, né? O direito de imagem, e expor alguém, pode alguém cobrar que seu direito de imagem foi feito uma lesão. Então, mas o que eu quero trazer aqui é a repulsa em relação à prática desse pecado, que aos poucos o diabo está tirando. E às vezes você fica com relacionamento escondido, e o diabo fica enganando você, e você não tem coragem de acabar com isso, e diz assim, ninguém vai descobrir. Às vezes passa 10 anos com relacionamento escondido, mas tem um ditado que diz assim, um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Os olhos, eita glória, os olhos de Deus veem todas as coisas. Quem pode dar um brado de glória para o Rei dos Reis? Cuidado, não brinque não, viu? Não brinque com fogo. Sexo oposto, irmãos, é fogo, distância, orientação prudente, sociabilidade inteligente, comunhão cristã. Quem diz amém, meus irmãos?
eu vou terminar aqui dizendo que, em terceiro lugar, o apóstolo, ele orienta a Timóteo para que os obreiros, e essa mesma orientação vai de evangelista a membro auxiliar, precisam ter essas mesmas qualidades. Precisam ser controlados em tudo. Diga controlado. Mais forte, controlado em tudo, meu irmão. Não falar, não ouvir. Precisa falar porque não pode ser mudo. O obreiro mudo não é bom. O obreiro falante demais também não é bom. Ele tem que saber quando deve calar e ele deve saber quando deve falar. O obreiro tem que ser equilibrado na sua apresentação, procurando sempre a forma mais combinada possível. Obreiros precisam ser controlados, irmãos, em todos os aspectos. Depois ele diz que o obreiro precisa ser sóbrio. Diga sóbrio. Ordenado. Diga ordenado. Organizado. Essa orientação que Paulo dá. É importante o obreiro cumprir normas para exigir que as pessoas cumpram normas. Porque normas, elas são importantes para nortear, para equilibrar, para evitar os exageros, para evitar as coisas fora do limite. Aí depois Paulo diz que o obreiro tem que ser honesto. Por que ele tem que ser honesto? Não pode ser um obreiro mentiroso. O reconhecimento e falar a verdade dignifica as pessoas, ainda que elas tenham errado. Mas a mentira, irmãos, o caba mente tanto, que ele, quando as pessoas percebem que a mentira faz parte do traço do seu caráter, ele começa a falar, você não dá mais nem ouvido, porque você nunca sabe mais quando é que ele fala a verdade e quando ele fala a mentira. Em algum momento alguém percebeu isso. Então, por quê? Porque ele não é honesto com a palavra. Não é vergonhoso. A Bíblia diz assim, que quem confessa e deixa alcança misericórdia. A gente erra em proporção leve, grave e gravíssimos. Nós podemos cometer esses erros, mas é digno para o ser humano dizer assim, eu errei, mas eu preciso de oportunidade. Mas quem esconde, quem mente, quem engana, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele é um homem desonesto. Honesto com o dinheiro que ele administra, que não é dele. O dinheiro da igreja é tesoureiro de uma congregação, é dirigente de uma congregação, é pastor. A gente está administrando o dinheiro da igreja. Aquilo que foi destinado para você é seu, mas o que não é destinado para você tem que ser aplicado para as finalidades da igreja. Às vezes tem obreiro que faz comboio, né? Como é que diz? Acordo com tesoureira para não mandar dinheiro para a sede, né? Aí omite uma partezinha e vamos só declarar essa. Cuidado. Isso é desonestidade. Isso é caixa 2. Isso desqualifica o caráter do obreiro. Vai recolher a oferta depois que desce com a oferta, e na hora da contagem às vezes tem autoridade para contar, às vezes chega um valor, ele conta uma parte e outra parte separa em bolsa. Cuidado, isso é desonestidade. Você continua com essa prática leva você para o inferno, além de você perder a credibilidade como obreiro. O apóstolo Paulo diz que o obreiro, ele tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Às vezes, irmãos, a gente, na experiência da gente, a gente já sabe onde é que tem honestidade e onde não tem, e a gente fica calado, porque a gente sabe que o tempo é quem revela tudo. O tempo é quem revela tudo. Agora, Paulo diz que o obreiro tem que ser honesto. Se devo, devo. Se vou pagar, vou pagar. Se é meu, é meu. Se não é meu, não é meu. E o que não é meu, eu não posso pegar sem autorização. Porque a palavra diz que o obreiro tem que ser honesto. O obreiro tem que ser honesto. Está aqui nos ensinamentos do apóstolo Paulo.
E às vezes tem obreiros que agem com a desonestidade. Honesto na fala, honesto no administrar dos recursos, honesto no reconhecimento dos erros, honesto no tratamento com o outro. O obreiro precisa ser honesto. Quem diz amém, meus irmãos? O obreiro precisa ser honesto na prática do dízimo e da oferta. Como é que eu vou liderar se eu não sou exemplo? Como é que eu vou chegar num púlpito para ensinar as pessoas a serem dizimistas, a serem ofertantes, se eu sou o primeiro que não sou? Que tem de obreiro que não é dizimista, não é brincadeira. São dizimistas até ser consagrado. Depois que são consagrados, deixa de ser dizimista. E pense no caba chato para estar chamando o obreiro que não é dizimista para conversar. Eu não gosto disso. Apesar da lei dizer que não pode exercer a função. E eu às vezes fico, lamentavelmente, fazendo vista grossa. Porque se a gente ficar chamando, o pessoal diz assim: o pastor só gosta de dinheiro. Chama a gente para cobrar dízimo. Aí eu fico fugindo para não ficar pegando essas marcas. Mas se eu disser para vocês que a gente tem mais de 50% dos obreiros sem ser dizimista no campo, alguém pode se escandalizar com isso. E a palavra diz que ser honesto é ser fiel. Porque se eu não sou honesto com quem me dá tudo, que é Deus, eu vou ser honesto com quem mais? Se eu não sou honesto com quem me dá tudo, com quem mais eu vou ser honesto? Se eu não sou honesto na minha relação com Deus, com quem eu serei honesto? Com quem eu serei honesto? Com quem eu serei honesto? O obreiro deve ser dizimista e ofertante. Quem diz amém, meus irmãos? Que instrução dura, pastor. A gente queria, Deus vai dar, vai ter fogo, vai ter canela de fogo. Canela de fogo não resolve nada disso, viu, irmãos? Isso aqui é seriedade, é caráter, é compromisso, é responsabilidade. E isso entope, né, para dar glória, né, irmãos? Mas isso é espiritualidade também, viu? Quem diz amém, meus irmãos? Amém? O obreiro, irmãos, precisa ser hospitaleiro. Diga hospitaleiro. Diga mais forte, diga hospitaleiro. Isso é importante. Vocês sabiam, eu vou terminar agora para orar pelos obreiros, que a hospitalidade, ela era uma das características que media a vivência do cristianismo naquela época. Por várias vezes Jesus falou sobre parábolas que enalteciam a hospitalidade. Por várias vezes, olha aqui para mim, Jesus falou da importância da hospitalidade. E hoje a gente tem aquela coisa, né? Vem para a igreja, a paz do Senhor, amém. Mas um casal de obreiro não visita outro casal de obreiro. Alguém quando precisa de um apoio, cada um que vira as costas, fecha as portas. Mas Paulo diz que a casa do obreiro não é para ser abusada não, porque tem gente que abusa. E a Bíblia também diz que o abuso é errado. O cara quer estar na casa do obreiro todo dia. Aí a Bíblia diz assim: não vá demasiadamente na casa do teu irmão. Tudo em demasia é errado. Mas também o obreiro, que na casa dele não entra ninguém, não chega ninguém, não convida ninguém. A Bíblia diz que o obreiro precisa ser hospitaleiro. O obreiro, principalmente evangelista e presbítero, precisa ser apto para ensinar. Não significa ser um doutor, mas significa ser alguém que saiba instruir a igreja. Quem diz amém, meus irmãos? E para ser um bom instrutor, precisa ler livros, precisa pesquisar, precisa ler dicionários, precisa ler a palavra, porque o povo não quer mais ouvir pão murcho, velho. E o povo não quer, meu irmão, capim seco não, viu? O caba chega no púlpito, para lá e para cá, vai para cá, vem para cá, arranha, grita, sapateia, e depois quando termina o povo diz assim: ele não disse nada, não aprendi nada, não entendi nada. Aí quer levar o povo no movimento. O povo, irmão, que se alimenta da palavra, não vai com movimento. O povo primeiro come, para depois dar glória.
Quem pode dar um glória a Deus bem forte, meus irmãos? Agora, por que o cara está escalado para dar uma instrução? Não se prepara, não ora, não faz uma pesquisa, não lê livro, não faz um levantamento, meus irmãos. Ei, você é presbítero, evangelista, tem que estar apto para essas coisas. Não deve se relacionar com bebida. Bebida, mas Paulo diz assim, não muito. Se não é não muito, então pode um pouquinho. Vai comparar o vinho da época para hoje, rapaz. A dosagem de álcool que colocam hoje nas bebidas é estúpida. Então, o melhor é que evite de todas as formas. Porque a gente sabe que o homem, ele não tem esse domínio quando se relaciona com o álcool. E daqui a pouco começa com a champanhe na véspera de Natal. Aí quando chegar lá na Semana Santa já é o vinho pesado. Quando chegar no meio do ano, quando o povo estiver comemorando aí o São João, daqui a pouco ele está tomando cerveja escondida. E daqui a pouco, quando viaja por aí, vai estar tomando uísque escondido. Tenha vergonha. A palavra de Deus diz, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha para o teu irmão, diga para ele, se encha do Espírito Santo. Diga, quer se alegrar? Diga para ele, quer se alegrar? Se encha do Espírito Santo. Ele está aqui, aleluia. Se encha do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? O obreiro é um pacificador. Diga, pacificador. Olha para o teu irmão, diga, deixe de ser arengueiro. Olhe pelo menos para 3 pessoas, diga, deixe de ser arengueiro. Deixe de ser contendeiro. Deus não chamou ninguém para estar contendendo. Deus chamou para a unidade. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que lamentavelmente a gente vê ódio na face dela. A gente vê ódio na face dele. A gente vê coração inchado. As pessoas não têm maturidade para viver com o contraditório. Não tem maturidade para ouvir uma palavra diferente. Só quer ouvir o que ele quer ouvir. Não tem maturidade para receber uma correção. O pastor hoje tem que pensar 100 vezes como vai corrigir. E às vezes a gente tem que escolher. Se não corrigir, eu abro a porta para outros fazerem pior. E se corrigir, eu não sei se vou magoar ou não. Mas a gente tem que corrigir. Porque se não corrigir, é como diz a história, você dá a mão, depois o cabo quer o pé, e depois você não vale mais nada. Porque todo mundo vai tomar conta. E aonde não tem limites, vira anarquia. A democracia, se não tiver no limite, ela se transforma em anarquia. E por isso, meu irmão, o obreiro não é para estar jogando irmão contra um outro. Eu conheço um pastor, irmãos, que ele mesmo é quem divide a igreja dele. Porque quando o irmão chega para ele, que fala do outro, aí ele chega para o outro, diz assim, ó irmão, chegou para mim e falou de tu. Aí depois o outro chega para o outro, ele mesmo sai dividindo a igreja. Porque o obreiro, meu irmão, ele tem que ter os ouvidos para ouvir todo mundo, mas uma chavezinha na boca para saber a quem ele vai falar e quando vai falar. Porque ele tem que fazer tudo para manter o povo unido. Porque tem alguém toda hora querendo dividir. Então o obreiro, ele é pacificador. Diga, pacificador. Rejeitar a violência, ouvir, ser generoso, ajudar, ser fraternal. Sabe o que é fraternidade? Não se preocupar só com si, se preocupar com os outros também. Não olhar só para si. Outra, sua família não pode ser uma vergonha. Sua família e seus filhos, a palavra de Deus diz que tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Diga amém, meus irmãos. Filho na igreja, mulher na igreja, servindo ao Senhor.
Não pode o bispo, o evangelista, o diácono ser um novo convertido. Precisa de um tempo. O regimento diz que mais ou menos 1 ano depois do batismo já pode ser apto à chamada ministerial. Mas naquela época o povo se convertia hoje, daqui a 3 dias já se colocava para dirigir. Lá naquela época Paulo disse: ei, como é que vai ficar essa obra aí? A pessoa se converte hoje, na outra semana já está liderando? Não pode. Não pode ser neófito. Sabe por quê? Porque quando o cabo é novo, que ele cresce rápido, ele fica tentado pelo pecado do orgulho. Aí daqui a pouco ele vai se achar o cara. E os outros, os outros de cabelo branco já não servem. Os diáconos, sejam sinceros, sejam provados. Naquela época, primeiro se provava os diáconos para poder separá-los. As mulheres, mulher de obreiro não pode ser fofoqueira. Quando tiver fofoca na igreja, não pode ter mulher de obreiro no meio. Mulher de obreiro fofoqueira não serve para auxiliar, meu irmão. Mulher de obreiro, meu irmão, não pode ser fofoqueira. Mulher de obreiro tem que ser como a mulher virtuosa, prudente, sábia, conselheira, amiga, paciente, mulher de oração, né? Às vezes é agredida, mas ela diz assim: Jesus é a minha justiça, eu vou orar. Por quê, meu irmão? Quem não quiser ser cobrado na igreja, não queira ser obreiro. Porque mulher de presbítero vai ser cobrada, mulher de pastor vai ser cobrada, mulher de evangelista vai ser cobrada, mulher de diácono vai ser cobrada, diaconisa vai ser cobrada. Assumir um cargo tem que ser cobrado. Mulher de obreiro, irmão, e diaconisa não pode estar andando aí na rua de short coto, se ajustando no corpo, achando que o seu corpo é um avião. Tenha vergonha, você é templo do Espírito Santo de Deus. Quem pode dar glória, irmão? Jesus quer o melhor para nós. Olha, eu vou dizer para vocês, às vezes eu estou morando aqui em Pontes Cavalho, às vezes passa por mim, dou a paz a todo mundo, viu? Jamais eu vou negar a paz para ninguém, porque isso é errado. Até um católico, se passar por mim e me der a paz, eu digo amém. Eu tenho a paz? Quem tem a paz tem que dar a todos. Se responder, eu não tenho o costume de dar a paz a quem não é crente. Mas se um não crente passar por mim e dar a paz, eu digo amém, Jesus te abençoe e te dê a paz. Agora passou por mim, eu dou a paz a todo mundo. Mas irmão, tem umas irmãs de ciclo de oração, tem umas esposas de obreiro, que passa por aí nas avenidas, quer caminhar, meu irmão, bota um short, bota uma roupinha por cima, né? Não tem essas roupas próprias, né, de malha, que você bota o short por baixo e depois você bota aquela roupa de malha por cima, né? E você vai fazer sua caminhada decentemente. Mas meu irmão, tem umas mulheres, às vezes a gente até suporta da juventude, porque é inerente à juventude esse desejo, né, de vaidade e tal. Mas mulher madura, mulher de obreiro, irmãos, é falta de vergonha, meu irmão. Você é mulher de obreiro e tem que andar e tem que brilhar, irmão, ser cheia do Espírito Santo por onde você passar. Quem pode dar uma glória a Deus bem forte, irmãos? Falta de vergonha, irmão. Não, porque a igreja liberou. Vocês algum dia viram pregando aqui dizendo que as irmãs podem andar por aí de short chocota? Tem alguma fita aí? Tem alguma mensagem aí que sempre grava minhas mensagens? Tem alguma mensagem aí eu dizendo que agora as mulheres podem andar de short cota aí na rua? Tem alguma mensagem gravada aí que eu disse que vocês estão liberadas para andar de short cota por aí na rua? Crente é cheio do Espírito Santo de Deus. Agora o povo quer forçar a porta, né? Quer forçar a porta, irmão.
Isso é equilíbrio, irmão. Mulher de obreiro, ela tem que verificar como andar, de que forma andar, sua estética, seus trajes. Amém, meus irmãos? Roupas coladas, roupas transparentes. Isso não serve para mulher de obreiro e nem para diaconisa, meu irmão. É exemplo, meu irmão. Como vai aconselhar os jovens, para os jovens serem moderados, para os jovens serem mais criteriosos? Como vai, se estiver na mesma situação? Como é que eu vou chamar um obreiro para orientar, não sair na rua de bermuda, sem camisa, se o pastor também estiver andando de bermuda na rua? Dentro da minha casa eu posso estar lá com a minha bermuda, né? Posso ficar à vontade, mas sair do portão eu tenho que botar uma camisa e tenho que botar uma calça. Porque se eu passear por aí na rua, como é que eu vou dizer para os obreiros que não é coerente para ele? Não é verdade, meus irmãos? Agora, foi para um lugar reservado, para um lazer, que fica mais à vontade, aí é uma outra história. Aí é uma outra história. Amém, meus irmãos? Então vocês sejam ajudadora. Ajude o marido de vocês. E as diaconisa as mesmas recomendações. Sejam prudentes em todos os aspectos. Deus abençoe. Deus ajude.